linguagem palaciana, aquele vocabulário bonito, enfeitado. Ele passou a ser um homem gago. Ele não conseguia mais pronunciar as palavras corretamente. Tanto é que Deus teve que levantar um Arão na vida dele, para que o Arão fosse o seu porta-voz, para que Arão pudesse falar por ele, porque ele já não sabia nem se expressar direito. Mas ele aprendeu uma coisa muito importante, que Deus é tudo na vida de um homem. Ainda que um homem não tenha as condições, ainda que um homem não possa realizar, ainda que um homem não possa fazer, ainda que um homem não seja, Deus ele é, Deus ele pode, e Deus vai fazer tudo através da vida desse homem, que passa a ser somente um instrumento colocado nas mãos de Deus. Muito bem, e Moisés aprendeu tanto no deserto, ele se tornou doutorado, mestrado no deserto. E para a missão que ele precisava realizar, precisava ser assim, sabe por quê? Ele iria conduzir e ensinar mais de 2 milhões de pessoas, na onde? Através do deserto. Que coisa, hein? Moisés passou 40 anos aprendendo no deserto, para poder ensinar um povo mais 40 anos no deserto. Moisés foi só deserto, né? O bem bom foi só nos 40 primeiros anos da vida dele, palácio, tudo bom, ele sendo tratado como príncipe, tendo todas as regalias. Ele era chamado príncipe do Egito, desde pequenininho, bebezinho. Colocaram a coroa do faraó na cabeça dele, ele imediatamente arrancou a coroa da cabeça, jogou no chão, diz o livro das tradições judaicas, escrito por Flávio José. E logo nesse momento, as pessoas que estavam em volta olharam e disseram: isso não é um bom presságio, esse menino não vai dar alguma coisa que preste. Ele arrancou a coroa real da cabeça e jogou no chão. Mas é porque Deus queria, não que ele aprendesse lá no palácio, mas que ele aprendesse no deserto, para ele ser tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele. E realmente, para essa missão ele precisava ser doutorado, mestrado nos assuntos do deserto, para conduzir mais de 2 milhões de pessoas por aquele caminho. Não era fácil, precisava de um bom treinamento. E eu quero dizer para você, Deus quer dizer para você, quanto mais longa é a tua jornada no deserto, quanto mais longo é o meu aprendizado no deserto, maior será a missão que você irá realizar. Oh, glória a Deus. Maior será a obra que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Quanto mais tempo você passar pelo deserto, dói, não dói? Dói muito. Deserto é muito doloroso, deserto é muito sofrido. Mas quando nós aprendemos, passamos pela lição do deserto, a grande obra que Deus tem a realizar na nossa vida é muito grande. Eu quero falar de outro homem, esse homem chamado Davi, que nós muito admiramos. Davi tinha a promessa, tinha a unção de rei, mas ele teve que fugir da onde? Também do palácio de Saul, para ir para o deserto. Davi já estava tocando no palácio de Saul, ele dedilhava a sua harpa, quando um espírito maligno entrava em Saul, e através do dedilhar da harpa de Davi, o espírito maligno fugia da vida de Saul. Olha como é importante o teu ministério na música, olha como é importante o teu ministério no louvor, levita, ministro de louvor. Através da música, através do seu louvor, espíritos malignos são afastados da vida das pessoas. Através da sua instrumentalidade, a presença do Senhor se manifesta no meio do povo dele. Lá no Antigo Testamento, quando eles queriam ouvir a voz de Deus através de um profeta, a primeira coisa que eles falavam, a primeira coisa que eles pediam: traz aí um tangedor, traz aí um tocador, para que assim que o tocador começasse a executar os seus instrumentos, a presença do Senhor se manifestava e o Espírito do Senhor falava através da boca do profeta. E Davi então ali no palácio dele, tirando a sua harpa, ele pensava: bom, daqui eu já estou no palácio, daqui eu já vou ficar, e é aqui mesmo que eu vou ocupar o trono que Deus tem para mim. Mas não, ele teve que fugir para o deserto e lá passar um bom tempo. Mas lá no meio do deserto, lá onde ele passou fugindo das perseguições de Saul, Deus ele queria ensinar. E através da vida de Davi, a gente aprende muita coisa. Primeiro, olha só, Davi lá no deserto, ele aprendeu que o Senhor
Ele está presente conosco, seja onde for. Davi aprendeu a compor salmos, que são poemas, são hinos cantados a Deus. No meio do pasto, cuidando das ovelhas. Davi aprendeu a compor nos palácios, mas agora ele estava aprendendo a compor lá nos desertos. E olha só, tanto das penas das mãos de Davi, como também dos filhos de Coré, outros conterrâneos da época de Davi, que escreveram a sequência do Salmo 42, 43, 44, 45 também, e também do 46, esses salmos foram escritos pelos filhos de Coré. Eles trabalhavam na ministração do louvor no templo. E olha só que palavras são expressadas da vida desses homens no meio do deserto. No meio do deserto eles comporam poemas como esse: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E eles vão falando: ó, minhas lágrimas têm sido o meu alimento. No Salmo 43 ele diz: faze-me, ó justiça, ó Deus, defende a minha causa contra um povo infiel, livra a minha alma dos homens traidores. E no versículo 5 do Salmo 43, como se o salmista sentisse que a presença de Deus estava longe, que Deus não estava nem aí para com as palavras dele, sabe o que o salmista faz? Ele começa a conversar com a própria alma. E ele fala assim: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que coisa interessante, hein? Olha só a lição para nós. No meio do deserto, o salmista aprendeu que a principal coisa era louvar ao Senhor, falar com o Senhor, era derramar a sua alma diante de Deus. Sabe o que é isso? É uma verdadeira terapia. Eles aprenderam a fazer terapia no meio do deserto. Assim como muitos procuram um psicanalista para falar dos seus problemas, para falar das suas dores, das suas aflições, o salmista no meio do deserto não tinha a quem recorrer. Então ele foi fazer psicanálise da alma junto a Deus. Olha, Deus, por que está acontecendo isso? Olha, meu Deus, eu não aguento mais de tanto chorar. Eu tenho me alimentado das minhas lágrimas. Olha, Deus, parece que eu falo, tu não me ouves, tu não me escutas. Parece que tu se distancia de mim. O que está acontecendo, ó Deus? E quando ele não encontrava uma resposta de Deus, aí se voltava para o seu interior e começava a conversar com a própria alma. Oh, minha alma, por que você está abatida dentro de mim? Espera em Deus, eu sei que Ele é fiel, eu sei que eu ainda o louvarei, eu sei que eu ainda vou cantar louvores no meio da tribulação ao meu Rei e o meu Deus. Será que você tem essa esperança do salmista também? Que mesmo que você não ouça a voz de Deus, mesmo que Ele pareça distanciado de você, você pode conversar com a sua alma, pedir para ela se aquietar, pedir para ela esperar em Deus, pedir para ela esperar no Senhor, porque você tem a certeza plena que você ainda o louvará. Lições aprendidas na faculdade do deserto. Mas eu percebo que todas as situações de tristeza dos salmistas, eu vejo aqui no Salmo 42, Salmo 43, Salmo 44. No Salmo 44 ele sente até que o Senhor abandonou. Ele fala: ó Senhor, mas por que tu nos abandonaste? Versículo 9: mas agora tu nos rejeitaste e nos humilhaste. Ele estava se sentindo rejeitado pelo Senhor, humilhado pelo Senhor. E ele diz mais: tu já não sai mais com os nossos exércitos. Antigamente nós vencíamos as batalhas, antigamente nós éramos vencedores nas pelejas. Agora parece que nós estamos saindo para a guerra sozinhos. Tu nos rejeitaste, tu já não sai mais com os nossos exércitos. E nós, diante dos nossos adversários, nós batemos em retirada. E os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. E no versículo 26 ele diz: levanta-te, Senhor, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Ou seja, o salmista estava dizendo: mas Senhor, tu está impassível, tu está aí sem fazer nada, Senhor, tu está aí quieto, parado.
Enquanto nós estamos aqui sendo entregues aos exércitos contrários, às forças do inimigo, Senhor, oh meu Deus, não nos rejeite, porque Tu escondes o Teu rosto de nós e esquece o nosso sofrimento e a nossa aflição. O salmista vai mais além e diz: desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeites para sempre. O salmista chegou até a pensar que Deus estava dormindo e não estava nem aí para com as suas aflições. Lembra dos discípulos no meio do barco, dentro do barco, no meio da tempestade, e acordando o Senhor: Senhor, acorda, não se te dá que nós pereçamos. Você não está vendo, não está ligado que nós estamos morrendo? Eu quero dizer para você nesta noite: o Senhor nunca dorme. A palavra do Senhor no Salmo de número 121 diz: não dormitarás, não cochilarás, o guarda de Israel, aquele que te guarda não tosquenejará, não dormirá, não cochilará. Ele é a tua sombra protetora, a tua direita, a tua esquerda, na tua frente, na tua retaguarda. Você sairá e entrará em paz, porque o Senhor te conduzirá sempre e nunca vai dormir. Amém? Mas no momento da dificuldade, no momento da angústia, no momento da deprê, a impressão que a pessoa tem é que o Senhor está dormindo. Olha, o meu inimigo triunfa sobre mim, aquele que me odeia e também odeia o Senhor, parece que ele só leva vantagem sobre mim, parece que o Senhor não está nem aí comigo, parece que o Senhor já se esqueceu de mim para sempre. Olha o meu abandono. Mas lembre-se, enquanto nós estamos nessa situação, ou nos sentindo nessa situação, estamos aprendendo na maior escola do mundo, a escola do deserto, a faculdade do deserto, e vamos sair doutorados, vamos sair mestrados, vamos sair treinados para a grande peleja, a grande obra que Deus tem na nossa vida. Você crê assim? E Davi, ele foi preparado nessas condições. Eu queria ler mais um salmo, o salmo de número 102. Ele expressa tão bem a situação da sua alma, que ele diz assim: Senhor, olha, Senhor, ouve a minha oração, chega a ti o meu grito de socorro, não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado, inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar, responde-me depressa. E ele diz mais, olha, no versículo de número 6, aliás, 5, 6 e 7, ele diz assim, ó: de tanto eu gemer, estou reduzido a pele e osso. O salmista se sentia em pele e osso somente, de tanto gemer, que sofrimento. Ele diz: eu sou como a coruja do deserto, ou como uma coruja entre as ruínas, e eu não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Olha, o salmista se via como aquelas figuras mais abandonadas da natureza. Uma coruja no meio de umas ruínas e um passarinho sozinho, um pardal em cima de um telhado, sozinho, abandonado. Ele não conseguia dormir. Deus vê quando você vira para um lado e para o outro da cama, o sono não vem, o sono desaparece, no mesma hora vem os pensamentos perturbar a tua mente, vem perturbar o teu coração, e os pensamentos vêm te dizer que você não conseguirá, que você não vai adiante, que você está sozinho, que Deus te abandonou, que Deus já não olha para você, que você não tem mais jeito, a sua situação não dá mais. Mas quando vier esses pensamentos na sua mente, no meio do deserto, louve ao Senhor. No meio do deserto, diga: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, porque Ele é meu Senhor, o meu Rei, o meu Deus, e somente nele eu vou esperar. Amém? Esse é o nosso Senhor, que muitas vezes nos faz sentir abandonados, nos faz sentir em meio ao deserto, mas ali Ele está nos ensinando, Ele está aprimorando o nosso caráter,